para mim, eu ainda não tinha previsão da minha quimioterapia. Eu estava para fazer, mas eu estava aguardando eles me confirmarem. Na verdade, eu ia no médico e o médico ia estar marcando. Eu já sabia que era com 21 dias. Mas onde eu estou fazendo o tratamento tem demorado um pouco tem tido alguns atrasos. E como eu já havia rejeitado um convite para levar a palavra da Igreja Nova Vida de Tribobó, eu apanhei. Quando a Eliette falou, o Espírito Santo disse assim, não recuse. Aí eu falei, mas Senhor, eu acho que é na semana. Aí o Espírito Santo disse assim, não recuse. Aí eu falei, Eliette, eu posso te dar a resposta depois, quinta-feira? E aí Deus começou a ministrar o meu coração. E aí então eu comecei a falar assim, Senhor, se tu queres que eu leve essa palavra, o Senhor vai ter que me fortalecer, porque a terceira quimioterapia que eu fiz, eu não senti enjoos, mas eu senti muita fraqueza. E aí eu não conseguia, para mim andar e ir para o banheiro, era segurando na parede, porque as pernas tremiam, eu não conseguia segurar o celular, então foi bem difícil. E cada um é diferente. A primeira eu não senti nada, mas eu estava morrendo de dor, então logo eu não senti. A segunda eu senti muito enjoos. E essa terceira fraqueza. E a quarta? Para honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui, ó, toda machucadinha, porque estourou minhas veias. Quarta-feira eu fiz a minha quarta aplicação. E como é que você está, irmã? Para honra e glória do Senhor Jesus, eu estou bem. Amém. Tirando aquele gosto, aquele mal-estar na boca, eu estou bem, eu não estou com fraqueza. E eu ainda aprontei ontem, porque não era para fazer, mas eu fui lá. Pela manhã eu fui concluir a mensagem, e aí após eu preparar a mensagem, eu fui lá lavar o banheiro. Aí a bichinha ficou a tarde toda como, né? Deitada no sofá. Não pode, né, bonita? Mas a pessoa para mostrar que pode, né? Então vamos à palavra do Senhor. Eu poderia já ir embora, porque como a Eliette falou aqui, os louvores foram maravilhosos e já sabe qual vai ser o louvor que você vai cantar, né, minha querida, quando termina do culto, né? Não há ferrolhos, porque esse louvor é maravilhoso. Eu já estava com ele, Deus já tinha falado no meu coração. Quando eu cheguei aqui, que você ministra, eu digo, é confirmação de Deus. E quando você chama aquele louvor assim que fala, sonda-me, eu falei, meu Deus do céu, ela está inspirada, o Espírito Santo de Deus está agindo poderosamente, estamos em concordância, né? E os testemunhos maravilhosos, algumas perdas, é bem verdade, mas o que é a vida? Mas que perdas são essas, né? A gente perde aqui, mas olha, o que somos? Nós não somos aqui, nós somos um povo estrangeiro, nós estamos de passagem nesse lugar. Logo, a nossa morada não é aqui. Então quem já foi, já está em casa, amém? Já está na glória. E assim, e eu quero começar com a palavra, e no final eu vou contar um pouco da minha história. Eu quero começar em primeiro lugar falando com você sobre o amor de Deus. E foi isso que eu vi aqui em cada testemunho nessa tarde. O amor de Deus faz com que venhamos por Deus em primeiro lugar. Ele precisa ser entronizado em nossas vidas, ser o principal, o mais importante, o essencial, não é verdade? Nós precisamos dele. Demonstramos que amamos a Deus acima de todas as coisas quando entregamos o controle total das nossas vidas. Amém. Quando a gente se entrega a Ele. A palavra de Deus nos ensina que mostraremos o quanto amamos ao Senhor através do quanto guardamos os seus mandamentos, ou seja, a sua palavra. E o texto de João 14, 21 vai dizer isso para mim e para você. Vai dizer assim: aquele
seus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Querido, a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas é o amor dele. Se manifestou em você hoje. Amém. Na enfermidade. Glória a Deus. Se manifestou na sua vida. Se manifestou em cada vida que se encontra neste lugar. Em cada situação que nós vivenciamos, em cada luta, a manifestação do poder de Deus vem sobre nós. Por quê? Porque Ele nos amou. E eu gostaria que você refletisse um pouco sobre esse amor. Porque amar é viver. Diga para a pessoa que está do seu lado: o amor produz vida. Diga para ele: o amor produz vida. O amor produz vida. O amor a si mesmo. Amarás o teu irmão como a ti mesmo. Tenho que amar, pois Deus entregou o que Ele tinha de mais importante por amor a mim. Olha a importância de nós amarmos o nosso irmão. O nosso Salvador, o nosso Deus, Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, por amor a quem? A mim e a você. Logo, nós precisamos amar uns aos outros. Olha que maravilhoso isso. Esse amor me chama para a intimidade. A intimidade com quem? Com aquele que me ama, pois através da intimidade que o amor gera frutos. Amar a Deus está relacionado com temor. Temer a Deus. Ter profunda reverência por Ele. E observar os seus decretos. A palavra de Deus ainda, querido, nos promete que conheceríamos a aliança de Deus e teríamos intimidade com Ele quando o temermos. A intimidade do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Está onde? Lá em Salmos 25:14. É preciso conhecer a Deus, é preciso temer a Ele, e dele a gente recebe. Buscar a intimidade com o Senhor é um ato de amor próprio, visto que precisamos dele para quê? Para que a gente precisa de Deus, meu irmão? Minha irmã, você que está aqui nessa tarde, para que a gente precisa dele? Para viver. A gente precisa desse amor poderoso, fiel, verdadeiro. Para quê? Para viver, para ter vida. Então, logo, amar é viver. A gente não pode sair desse tema. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu entenderei quem sou e para que fui criado. E compreenderei o meu valor e poderei amar como Ele ama. E como Ele amou. Entregando seu único filho na cruz do Calvário. E aí eu quero entrar num tema muito especial, e aí eu quero trazer a você, porque eu estou falando de alguém, e nessa tarde eu não poderia falar de outro, senão Jesus Cristo, que é o maior exemplo de amor. Como foi falado nessa tarde, dado na cruz do Calvário, levou todas as nossas iniquidades, o castigo que estava sobre ele, todas as suas pisaduras, nós somos sarados, mas é preciso que nós venhamos nos aprofundar mais diante disso, porque ele fala que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Logo, nós temos enfermidades. Logo, lembra que eu falei no início, somos
estrangeiros esse mundo. E aqui foi falado nesta tarde, e Deus só foi confirmando, que é neste mundo que teremos aflições, mas tem de bom? Porque quem venceu? Logo? Então ele não disse para mim, para você que, olha, Nildo, você não vai passar por tribulação. Você não vai passar por dificuldade. Logo você vai passar por dificuldade. Logo nós teremos aflição. E aí a Bíblia relata. E aí eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. João 11. João 11. Versículo 5. João 11, versículo 5 vai falar para mim e para você. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Você já conhece essa história? Você já sabe que Jesus era um querido dessa família. Que Jesus tinha um amor muito grande por essa família. E a Bíblia vai relatar dessa passagem um lindo milagre de ressurreição. De fato, Jesus amava, mas era bem verdade que ele precisava manifestar o poder dele através dessa situação, dessa passagem. Nós vemos aqui, como a gente leu, o amor de Jesus não está ausente porque estamos em sofrimento. Veja que quando Lázaro adoece, eles mandam notícia para Jesus, dizendo, olha, Lázaro está muito doente. E Jesus se compadece desse sofrimento. Jesus está longe, não é? Ele está longe. Mas ele se compadece. Mas ele não retorna na mesma hora. Ele não retorna no mesmo instante. Ele poderia retornar no mesmo instante? Poderia. Era o amigo, era a família amada. Era alguém que ele amava. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que tem propósito na luta. Tem propósito na enfermidade. Tem propósito, querido, no que estava acontecendo com Lázaro. Tinha propósito no que estava para acontecer com Lázaro. Não era por acaso que Lázaro iria passar por aquela situação, por aquela enfermidade. Você está passando por algum problema, você está passando por alguma situação. Eu quero dizer para você que tem propósito. Tem propósito nesse sofrimento, nessa angústia, nessa tribulação. Nós estamos falando, né, por causa do Outubro Rosa, nós estamos falando muito sobre o câncer, mas não só isso. Às vezes é uma enfermidade que você tem, uma enfermidade cardíaca, às vezes é uma diabetes que você precisa controlar essa diabetes, às vezes você está vivendo um momento, um outro tipo de doença, uma outra enfermidade. Tem propósito nessa enfermidade. Nessa tarde, Deus quer falar com você, tem propósito, querido. Versículo 21 vai dizer, Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Quando Jesus retorna e chega, já aconteceu, está consumado. Lázaro já está lá, na sepultura, com pedra e tudo. E ela diz, acabou, Jesus, eu achei que só fosse chegar antes. O que aconteceu, Jesus? Mas sem propósito, querido.
para que houvesse a manifestação do poder de Deus na vida de Lázaro, para que houvesse a ressurreição, teria que haver uma morte, ele teria que pagar o preço, ele teria que passar por esse procedimento. Tá doído? Sandra, tem propósito. Passou. Doeu. Eu quase fui. Mas ele não queria. Por quê, Sandra? Tinha propósito nessa enfermidade. Tem propósito para você que está como Ana, desesperadamente doida para ter o seu filho no colo. Tem processo, é propósito, espera, porque haverá o milagre de Deus. Amém. A madre vai se abrir, mas quando que ela vai? Porque o meu tempo está passando. Mas o teu tempo não é o tempo do Senhor. O teu tempo não é o tempo de Deus. A propósito, Ana teve que buscar, Ana teve que viver, Ana teve que sofrer, Ana teve que se prostrar. Ana precisou entender qual era o propósito de Deus na vida dela. Para que viria Samuel? Tinha que ter propósito, querido. O que eu hoje você estamos vivendo, estamos fazendo aqui é propósito de Deus. Tudo que acontece em nossas vidas, tudo é permissão de Deus. Queridos, tinha propósito naquele atraso, como eu falei. Diga para a pessoa que está do seu lado, tem propósito. Toma posse. Jesus sabia que a doença precisava piorar, virar morte, para que o nome do Senhor fosse glorificado. O que tem sido glorificado no seu nome? Eu não quero. Eu não quero. Jesus, não quero passar por angústia e tribulação. Oh, Senhor, não quero. Mas por quê? Você é o último biscoitinho do pacote. O que aconteceu com você? Bora, gente, bora acordar, bora viver essa vida. Porque no mundo, logo, tens aflições. É preciso, querido, encarar a vida. Acorda. Ei, isso que você está vivendo aí é para a glória do Senhor. É para gerar, querido. É para gerar a manifestação de Deus sobre a sua vida. Eu digo na igreja, como é que nós vamos ver a manifestação do poder de Deus se não tem quem se coloque na sua disposição? Porque muito que a gente vê pessoas que murmuram, que reclamam, ó céu, ó vida, ó porque eu acordei hoje assim, ó porque eu não tenho isso, ó porque reclamam, ó Senhor, porque essa enfermidade veio até a mim, o que eu fiz, Senhor? Ó, não, querida, para que eu estou com isso? Para que? É para glorificar o nome do Senhor? Senhor, me ajuda a suportar. Me ajuda, Senhor, a caminhar. Eu sei que por mim mesmo eu não posso. E eu quero dizer para você que se fosse na minha força, as pessoas falam assim, mas você é sempre feliz, sempre alegre, você tem uma força. Mas eu digo, essa força não vem de mim. Falei hoje para a Adélia. A minha força vem do poder das orações, as intercessões. É o que tem me colocado de pé e é o que tem me feito caminhar e não parar. Amém. O meu médico é maravilhoso, gente. Porque quando eu recebi o diagnóstico, ele disse assim, eu recebi o diagnóstico e aí eu fui para casa. Nem foi do primeiro médico, não. Foi para fazer a quimioterapia. E aí eu falei, ai meu Deus, vou para casa então. E aí você sai, porque eu sou marinheira de primeira viagem. Eu me senti assim, sabe, Ângela, como mãe de primeira viagem. Cara, o que eu faço? Já foi pro shopping. Não pode. Ei, Ângela.
Ângela, não pode ir pro shopping, não pode ficar do lado do irmão, não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode nada. Aí eu falei, tô morta. Eu, 220, não vou poder fazer nada, não vou poder falar com a irmã, nem abraçar a irmã. Falei, tô ferrado. E a mãozinha que sobe e desce na hora de pregar. E os outros vinham, teve uma vez na igreja que veio segurar meu braço. Ai, Jesus! Você não pode usar batom, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu falei, opa, peraí, será que eu posso respirar? Aí eu fui um dia, o William foi comigo no médico. Na segunda quimio, o William foi comigo. Aí eu falei, aí ele estava com vontade, não tinha tomado café. Eu falei, filho, vai tomar café rapidinho, dá tempo eu entrar, né? Você voltar e entrar na sala. Aí entrei na sala sem o William. Aí cheguei no médico, eu tinha colocado um batom, né? Bem, cheguei, estava com o batom, estava com lenço. Não gosto muito de usar lenço, não. Estou usando aqui para causa do ar-condicionado, mas não gosto, não. Vai ficar agora sem o lenço já não tem problema com o cabelo. Não tive problema com o cabelo. Entrei. Bom dia, doutor, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Então, doutor, vamos lá, não viu na acompanhante? Falei, então, doutor, vamos lá. Doutor, a primeira coisa que eu queria falar com o senhor é o seguinte: o que eu posso e o que eu não posso fazer? Porque eu não posso usar batom, eu não posso fazer isso, eu não posso ficar perto, não sei o que, eu não posso fazer nada. Aí ele falou assim, você pode viver? Aí eu falei, e como é que eu vivo? Porque eu gosto de estar com as pessoas, então viva. Aí ele falou a primeira coisa assim pra mim: não diga para as pessoas que têm câncer, não. Sabe por quê? Porque elas querem te ver morta. Elas vão falar bem pra você, fica dentro de casa, no sofá, deitado, morrendo. Eu falei, mas eu não tomei posse disso não. Porque quando o doutor Edmar falou pra mim que eu estava com um câncer invasivo, eu estava com um câncer agressivo, querido, com metástase no pulmão, eu não tomei posse do diagnóstico não. Você está pensando que eu tomei posse do diagnóstico? Vocês lembram do testemunho da Débora? Alguém aqui sabe dizer se eu tomei posse do diagnóstico da Débora, que ia nascer morta e não ia sobreviver e não ia passar de um ano? E o pastor Cláudio foi que apresentou minha filha ali, vocês lembram? Há 22 anos. Eu não tomo posse de diagnóstico médico, não. Então o que você faz? Eu me uno à ciência, eu vou com eles, porque através deles o poder de Deus vai se manifestando. E olha quem está aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu estou de pé aqui porque eu falei, doutor, e por onde a gente começa? Não gostei, você não vai fazer essa cirurgia, não gostei, você não vai poder fazer essa cirurgia. Tá, e por onde a gente começa então, doutor? Pela quimioterapia. Falei, então bora. E é para ontem? É para ontem, porque você precisa viver. Glória a Deus, bora viver. Amém. Meu marido ficou desesperado, ligou para todo mundo. Meu Deus. E eu? Querido, não tomei posse. Amém. A mesma paz, sabe? Eu digo lá na igreja, a paz que excede todo entendimento. Essa paz, ela está dentro do meu coração. Sabe, Paty, como você falou, a sua irmã, ela está em Deus, ela vive. Amém. Ela vive para a glória do Senhor. Aleluia. E se acontecer comigo, viverei para a glória de Deus. Aleluia. E se assim não for, continuarei. Aleluia. Mas enquanto vida, fôlego eu estiver, eu vou louvar o nome do Senhor. Eu vou pregar que Ele é Deus, que Ele é santo. Querido, eu tenho visto Deus levantando adolescentes na minha igreja. Aleluia. Jejuando, nunca fizeram isso na vida deles. Eles fizeram escondido, eles não falaram para mim não. Falaram, os bocudos falaram para mim. Sabe o que os adolescentes estão fazendo? Eles estão orando. Eles estão jejuando. E eles fizeram um jejum assim que não deveriam fazer, que ficaram muitos, nunca tinham feito, ficaram horas e horas, começaram a passar mal, e aí os pais começaram a falar o que estava vendo. Os adolescentes, os jovens, a igreja, essa igreja que eles acham que eu não sei.
pessoas aqui que me mandam mensagem. A gente não se fala todo dia não, mas diz assim: eu estou orando, eu estou jejuando. Sabe quando as pessoas mandavam mensagem para mim dizendo: 3 horas da manhã eu estou orando por você? Pois bem, 3 horas da manhã era o horário que a minha dor mais intensificava na minha vida. Teve um dia que eu disse assim: Senhor, olha para a tua serva. Senhor, eu não estou suportando, Deus. Senhor, como é que eu faço, Senhor? A dor está insuportável. Era uma faca entrando no meu peito e torcendo, era horrível. Irmãos, é uma dor que eu não sei distinguir, não sei explicar para você. Só sei que é muito ruim. É horrível. Te toma. Eu quase pedi para ir para a glória. Sabe por que eu não pedi para ir para a glória? Porque meu marido estava nos meus pés, chorando e orando por mim, dizendo: Senhor, olha para a tua serva, tem misericórdia. Se eu peço para ir para a glória, eu ia matar o marido. Então, para não fazer isso, eu falava: Senhor, tem misericórdia da tua serva, porque, Senhor, e eu falava, tu levaste sobre si todas as minhas dores, todas as minhas iniquidades, e o castigo que sabe me sabe, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E aí, ele orando, e aí Deus falou assim: começa a orar agora, pelas pessoas que estão agora 3 horas orando por você, porque está todo mundo orando por você, bonitinha, e você não está orando por elas. Ai, que coisa linda, você é cheio de dor. Aí eu falei: verdade, Senhor. Eu comecei a orar pelas pessoas, a abençoar. Eu falei: Senhor, elas deixaram de clamar por elas deixaram os problemas delas, a situação que elas estavam vivendo, Deus, para clamar agora por mim, Senhor. E eu estou aqui, Senhor, sim, com dor, mas não tem ninguém nesse momento que está clamando pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Querido, tinha igrejas lá de Mato Grosso orando por mim, fazendo até hoje campanhas 3 horas da manhã para que haja a manifestação do poder de Deus na minha vida, para que haja cura, para que eu possa ser, através do Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Então era preciso que eu orasse por essas pessoas. E eu passei a reverter o quadro. E eu comecei a falar com meu esposo: agora eu não oro mais pedindo por mim, mas eu vou orar pedindo por eles. Porque todo aquele que está clamando por mim, ele está deixando de clamar por ele. Eles estão descobertos, estão me cobrindo, Adélia. Quando você ora por mim, quem está cobrindo você? Deus. Mas esse não é amar o meu irmão, amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu preciso orar por você, cobrir sua vida de oração enquanto você está intercedendo por mim. Às vezes a dor é muito grande, a gente não consegue entender isso. Pois é, a minha dor era tamanha, porque ninguém sabe a dor que a gente passa. Mas eu consegui. E quando eu terminei, querido, eu fiquei ali mais de 1 hora orando. E eu apaguei. E eu não sei se foi de cansaço, porque a dor me causava muito cansaço. Ou se foi porque eu orei bastante, Deus me deu alívio, e ali eu dormia. E eu dormia sentada na cama, porque eu não podia mais deitar. Eu fiquei muitos meses dormindo assim, desde abril até agosto. Eu dormia assim, sentada. Eu não tinha como dormir. E assim eu cochilei às 5 até às 4 da manhã. E novamente começava o ciclo de dor. E era dor 24 horas. E eu sabia que as pessoas estavam orando por mim. Mas você entende que foi necessário que houvesse esse tempo, que acontecesse isso na minha vida, para que eu pudesse entender e me aprofundar mais de Deus. E eu digo para você que eu já conhecia muito
porque eu não sei o que é perder um filho, mas eu sei o que é quase perder, e é uma dor horrível, horrorosa. Mas Deus não me permitiu perder o filho. E eu, como foi falado nesse louvor, por tudo que tu tens feito, meu Deus, os louvores foram tudo se complementando com a palavra. E que Deus te use poderosamente mais, e que Deus te leve a lugares altos em nome de Jesus, e que a manifestação do poder de Deus esteja sobre a tua vida. Querido, é isso que eu vivo. Eu vivo todos os dias da minha vida com gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez há 22 anos atrás e por muitas outras coisas que Ele fez, mas de fato que realmente me fez mudar e ver o Deus maravilhoso foi através do milagre da vida da Débora. E hoje eu estou vivendo novamente um milagre através da minha vida. E por que isso? Porque talvez eu precisasse passar por este momento para dizer para você: ei, vai dar tudo certo. Amém. Ei, vai ficar tudo bem. Ei, o Senhor é contigo. Ei, passarás pelo vale da sombra da morte, mas eis que o Senhor está contigo. Amém. Eu estou vivendo outras experiências, querido. Agora eu oro, eu clamo, eu peço por mim, porque por muitas vezes eu não pedi. Agora eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre, Senhor. Não é? Glória a Deus. Eu preciso de um milagre na minha vida. Então, voltando à palavra, porque tem que piorar para melhorar. Jesus amava sim. Jesus amava os três. E por que permitiu? Por que Jesus permitiu? Porque ama é viver. O amor produz vida e vida em abundância. Mas também é verdade, como nós falamos aqui, que neste mundo teremos aflições. Mas ele diz: tem de bom ânimo, porque o amor, quem é o amor? Jesus venceu o mundo. Logo, se Ele venceu, nós venceremos. Aleluia, querido. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus necessariamente não só existe quando não há problemas. João 11:5. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus ama a Adélia. Jesus ama a Graziele. Jesus ama a Fernanda. Jesus ama a Débora. Jesus ama o Nildo. Jesus ama a Patrícia. E a todos que se encontram neste lugar. Aleluia. E você que está em casa, Jesus também te ama. Amém. Mas, irmã, Ele nos ama. Ele me ama e permitiu o pior. Ele permitiu passar por esta situação difícil para que a cura, aleluia, seja um milagre e o nome seja glorificado. Aleluia. Mais uma vez na minha vida. O nome dele seja Glória a glorificado na minha vida. Para que o nome dele seja glorificado na sua
família passou. Difícil. Mas Ele trouxe vida a Lázaro. Se Ele trouxe vida a Lázaro, o que mais Ele não pode fazer por mim e por você? O que eu tenho? Um diagnóstico. Eu não digo que eu tenho câncer. Eu digo que eu tenho um diagnóstico de mama invasivo. Ela falou tudo que eu sinto. Eu não sinto câncer em mim. Glória a Deus. Aleluias. Olha isso. Glória a Deus. Meu Deus, eu não sinto câncer em mim. Aleluia. Eu tenho um diagnóstico, querido. Glória a Deus. E eu vou fazer o tratamento. E desde a primeira quimioterapia eu digo: pulmões, vocês não têm nada. Vocês estão, quando eu estava tomando a quimioterapia, quando eu estou tomando, ela está entrando, eu digo: Senhor, é o teu sangue que está entrando, é Ele que está vindo, é Ele que está lavando. Senhor, Ele está entrando e Ele está lavando, está tirando todas as células ruins. Pai, essas metástases, Senhor, já estão paralisadas, elas vão sumir pelo poder que é no nome de Jesus. E se elas não sumirem, o teu nome será engrandecido, porque tu és Deus. Fazendo ou não fazendo, tu és Deus, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Mas a minha parte, eu profetizo. Amém. Ezequiel chega no meio de um vale de ossos secos e o que ele faz? Sai correndo? Profetiza no meio dos ossos, do vale de ossos secos. Vamos profetizar. Então, querido, é profetizar. Profetizar a cura na sua vida. O que você tem em suas mãos? Qual o poder que você tem? O poder da palavra. Se eu tomo posse, logo a minha mente começa trabalhar, querido, como a Vanessa falou, de maneira totalmente diferente. É a mente, você começa a trabalhar, eu começo a profetizar cura, restauração. Amém. Sobre a minha vida. Eu estou recebendo de Deus, eu começo a respirar melhor, eu começo a ver diferente. Amém. O meu olhar fica diferente, o meu olhar hoje é diferente. Eu tenho mais brilho no olhar. Mas que isso, irmão? É o brilho de Cristo Jesus. É Ele, querido, na minha vida. Glória a Deus. Logo, na segunda, voltando nessa segunda consulta, antes da segunda quimioterapia, quando eu digo para o médico assim: olha, doutor, ele falou assim, não, na segunda não, foi na terceira, foi para fazer a terceira. Eu disse assim: olha, doutor, então viver. Ele falou: viver, isso aí, você não vai contar para ninguém o que você tem. E você vai viver, você pode fazer o que você quiser. Eu falei: eu posso dirigir? Você pode dirigir. Mas eu fui dirigir, gente, quando saí de lá, e eu senti dor. Então logo, eu não posso dirigir ainda. Porque eu faço força na hora de puxar o freio de mão e com muito trânsito, né? Então, eu não posso dirigir, mas eu posso fazer o que eu quiser. Eu falei: oh, glória a Deus, cartas eu fui. Minha família toda devia receber, devia estar comigo nesse momento, só nesse momento. Mas eu disse para ele assim: doutor, eu creio em nome de Jesus, porque eu creio. E eu digo para ele, eu falei para o doutor Edmar, eu disse, encontrei com ele na quarta-feira, eu disse para ele assim: doutor Edmar, sei que você não lembra de mim, mas eu lembro de você. O Senhor abaixo de Deus é o meu Salvador aqui nessa terra, porque eu entrei no teu consultório morrendo de dor, achando que era o fim, porque ninguém dava, não tinha medicação que passasse as minhas dores. E Deus enviou você como anjo de cura para me curar. Ele falou assim: meu Deus, que isso? Ele falou: que isso? Eu falei: porque eu tenho que profetizar para ele, porque eu tenho que dizer para ele que ele está sendo usado por ele. Amém. E assim eu falo com o meu médico, com o doutor Gustavo. Eu disse: doutor Gustavo, o senhor é um anjo que Deus enviou na minha vida. Lembra quando eu cheguei prostrada e eu chegar aqui hoje assim? O Senhor é um canal de bênção na vida do meu Deus. Aí ele olha para mim e ele fala: amém. Eu não sei se ele é crente não, mas que eu estou falando já
mostrando para ele, dizendo que, ei, você está fazendo, mas é porque o meu Deus está te instruindo. E ele falou assim, falei, doutor, e aí, vamos fazer, porque o senhor falou que eu ia fazer a primeira aqui, na segunda, depois íamos fazer o exame de imagem. Estou desesperada para fazer esse exame de imagem, para confirmação do poder de Deus na minha vida. E se não tiver? Glória a Deus, irmãos, mas eu estou profetizando. Que é assim, né? A gente vai profetizando. Eu falei, vamos fazer o exame de imagem? Você está muito bem. Você está muito bem, não vamos fazer exame de imagem agora não. Está ótimo, você está reagindo muito bem à quimioterapia. Tomei um banho de água fria. Fiquei feliz, mas tomei um banho de água fria. Falei, doutor, e quando que fica o exame de imagem? Porque eu quero a prova. Porque eu estou bem, porque realmente o nódulo diminuiu bastante. Eu creio em nome de Jesus, que eu resgatasse isso também, amém? Em nome de Jesus, eu estou tomando posse. E aí ele disse assim, nós vamos então fazer um ciclo de 4, vamos fazer mais 2, que aí o resultado vai ser melhor ainda. Aí eu falei, então tá, doutor, então vamos lá. Querido, e assim eu fiz. Agora, quarta-feira, a 4ª, e vou fazer aí o exame de imagem. E para tudo para a glória de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos, querido, acreditar num Deus que é um Deus de milagre, que é um Deus que nos ama e Ele quer nos ver bem, Ele quer nos ver viver a vida que Ele nos deu. E o que eu entendi com isso? Que eu estou andando, eu estou falando, eu estou aqui, querido, então eu tenho que fazer a obra dela. Porque o Espírito Santo disse assim, olha, se for para você ficar prostrado, não dá. Já que você é elétrica, já que você é assim, então bora lá, vamos fazer. E assim eu fiz, e assim eu tenho ido, e assim, querido, Deus tem me sustentado. Eu tenho pregado na igreja, eu tenho não estado à frente dos jovens, mas a minha filha está ali, a Yasmin também, mas eu tenho estado ali com os jovens, e não mais à frente, mas ali, de olho, porque a obra do Senhor não pode parar. Amém. Então, o que eu quero dizer nessa tarde, noite, para você, querido? Nós precisamos dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Está doendo, está com dor de cabeça, está com, sei lá qual é o diagnóstico. Vai trabalhando, vai fazendo para a glória de Deus, porque quanto mais você vai, querido, se colocando na disposição, na mão do Senhor, mais Ele vai fazendo na sua vida. Amém. Queridos, tem pessoas que ficam prostradas, mas vai de cada um, como a Vanessa falou, cada uma tem uma reação diferente. Eu quero dizer para você que desde domingo passado, domingo retrasado, o Luiz ficou ruim, o Luiz até agora não foi na igreja, foi ontem na igreja, no ensaio, ele estava sem voz, ficou muito ruim, com muita tosse. Quem assumiu a igreja? Glória a Deus. Mas irmã, meu Deus, tadinha dela. Irmão, é a obra, vai deixar? Estou andando. Glória a Deus. Estou andando, o Senhor está me fortalecendo. Amém. Cheguei no domingo como na igreja. Eu ministrei o louvor, porque não tinha irmão para ministrar, porque algumas que tem lá são tímidos. Glória a Deus, aleluia. Ministrei o louvor, fiz os avisos, chamei o pastor, prega pastor, vai lá, o pastor convidado. Depois à noite, era culto jovem, não consegui um jovem, porque aí eu, né, por enquanto, né, para escolher o jovem, né, Débora? Se fosse um culto jovem, eu vou ter que fazer uns convites aqui, tá, Débora? Eu vou falar com... Já fez o convite, fala com o pastor Cláudio, para me ajudar nessa hora, porque no domingo, né? Domingo à noite eu estava como? Antes disso, cheguei em casa, a Débora esquentou a comida e eu elétrica, irmãos, é um negócio, parece que eu tomei alguma coisa, e tomei, não é verdade? Tomei um negócio muito esquisito que destrói as células, me destrói, mas ao mesmo tempo me dá uma energia, que eu não sei o que é isso. Almocei e falei, saiam,
vai todo mundo, vaza, vai pra onde? O que você vai fazer? Vou pra cozinha. Não vai, deixa. Vou pra cozinha lavar a louça. Me deixa. Fui pra cozinha, lavei a louça, limpei o fogão, dei uma ajeitada. Quando deu 2 horas da tarde, eu disse assim, cansei. Fui pro quarto, o homem estava dormindo lá na cama, deitei do lado dele e puf, apaguei. Até 5 horas, até 4 horas da tarde. Opa, tem que preparar a mensagem, sou eu que vou levar para o jovem. Falei, meu Deus, esqueci, hoje é eu que prego para o jovem. Aí peguei a chamada, olha isso. Antes disso, o irmão que estava na igreja de manhã era a folga dele, é um mágico que tem lá na igreja, sabe? É uma bênção, porque ele usa assim de luz. Ai, meu Deus, isso, não vai agora, porque minha dicção está péssima. Ele usa disso para poder evangelizar, para poder pregar. Eu disse assim, irmão, eu queria ele para o culto de amanhã, que era o culto da família. Aí ele falou assim, não posso, estou trabalhando, mas... Falei, e hoje? Aí ele ficou quieto. Falei, irmão, hoje eis que Jesus te chama. Se levanta, varão, porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Está me vendo aqui? Eis que eu te digo, vaso. O Senhor vai te usar hoje. Aí ele todo dia falou, amém. Aí eu falei, agora... Deus já tinha falado a mensagem no meu coração, era sobre medo. Jovem tem medo? Quem tem medo? Jovem tem medo, a gente tem medo, não? Todo mundo tem medo. E aí eu falei assim, o tema é medo. E não tem nada. Falei, Jesus, ela... Irmão, vem com carinho lá na sua cartola lá. De repente você tira lá o coelhinho, joga pro lado e vê se tem alguma coisa. Mas o irmão ficou tão feliz até. Glória a Deus. E preparou o número e foi maravilhoso. Glória. E aí 5 horas da tarde eu fui concluir a mensagem. Eu falei, bom, Senhor, seja feita a tua vontade. Falei, Deus, mas eu estou no 220. Eu estava tão no 220 que eu fiz convite para o irmão na frente de todo mundo e não deixei ele dizer não. Mas ele queria. Mas eu disse que precisava acontecer isso para que ele pudesse se levantar também. Ele já tinha apresentado outras coisas, mas ele está meio tímido ainda, sabe, Graça? E aí eu vou só pegando ele assim quando eu posso, porque eu não sei a escala dele, de trabalho. E eu fiz o culto à noite, aí eu fiz o louvor, fiz os anúncios e aí comecei na palavra. O irmão veio me ajudar na ilustração, que foi uma bênção. Falando sobre medos, os medos que a gente tem. Contei dos meus medos de agulhas. Fiz ali aquela ministração toda e tudo para a glória de Deus. E o domingo foi perfeito. E aí quando terminou o culto, eu estava lá, ainda no altar, eu disse assim, Senhor, profetizei, Adélia. Olha o poder da palavra. Glória a Deus. Eu disse, Deus, eu quero estar no domingo na tua casa. Eu queria estar com essa mesma disposição na tua casa, Senhor, porque eu amo a tua casa, eu amo estar na tua casa, Deus. Ah, Senhor, eu vou fazer essa próxima quimioterapia, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu não tenha nenhum sintomas, Pai, para a glória do teu nome. E eu desci. E aí, na segunda-feira, ela me faz o convite. E eu podia dizer não para o Senhor, o que eu pedi no domingo? Amém. Energia, disposição. E assim foi. Deus é maravilhoso, querido. Amém. Deus é maravilhoso. Quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, é para isso. Nós somos um culto de melhor idade. Por que você chegou até aqui? Porque o amor de Deus tem te dado vida. Amém. E vida em abundância nessa terra, querido. Você está aqui hoje é porque a manifestação do poder de Deus está sobre a sua vida. Amém. Você vai viver até 90, 80. Quantos anos a vozinha? 103. 103 anos como vozinha. Como a vozinha vinha para a casa do Senhor, querido, porque quem acrescenta é o Senhor, os nossos dias, porque o amor dele nos faz viver aqui muito
viva com abundância, viva com amor, viva querendo fazer a obra, viva dando seu testemunho. Ele fez, ele fará, ele ainda não fez, mas ele vai fazer, porque ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. A Elô está ali, meu Deus do céu, Elô, como quando eu soube da Elô, ela já estava praticamente saindo do hospital. Eu entrei em desespero. Como é que ninguém fala comigo? Meu Deus, ninguém fala comigo que Elô passou por isso. Eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, alguém... Aí, não, porque não queriam te preocupar. Eu falei, pelo amor de Deus, não façam isso. Aí o Rafael todo tímido, não, sogra, é porque a gente não queria preocupar você. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, gente, não façam isso, vocês me contem as coisas. Eu não estou indo muito pouco no Barreto. Muito pouco. Eu sinto falta da consagração. Amém. Eu estou bem melhor para a glória de Deus com relação às dores. Eu não tenho sentido mais dores, só quando realmente eu forço. Mas eu não posso dirigir. O Luiz, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele está trabalhando. Glória a Deus. E aí é ele que me traz. E o William trabalha, né, gente? Então eu fico mais, o meu coração está aqui, porque Amém. eu amo as consagrações. Eu amo estar com o povo de Deus. Eu amo estar na casa do Senhor. E eu não poderia sair daqui sem falar desse versículo, desse Salmos maravilhoso, que eu já fui embora. De onde diz assim, Salmos de número 27. Esse Deus é maravilhoso, esse salmo que eu amo de paixão. Diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores, inimigos, eles é que tropeçam e caem. Amém. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Ai, querido, e uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Amém. Querido, eu disse isso para Deus quando a minha filha Glória a Deus. estava em coma. Senhor, se tu fizeres um milagre, eu estarei todos os dias na tua casa, glorificando e contemplando a beleza das tuas mãos, Senhor, da tua santidade. E se o Senhor não fizer, eu vou estar na tua casa contemplando a beleza da tua santidade, porque se eu estiver fora dela, o que vai ser de mim? Quem vai me sustentar? Quem vai ser o meu socorro bem presente nessa angústia e tribulação que nós enfrentamos quando perdemos nossos filhos? Só Ele. Então uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Viva na casa do Senhor. Viva com o seu melhor. Dê o seu melhor a Ele hoje, querido. Quando a pediatra disse para mim, conta sua filha como se fosse o último dia da vida dela, que é todos os dias da sua vida. Porque a vida dela é como se ela tivesse, como se alguém estivesse andando em uma bicicleta, em uma ciclovia muito perigosa, e aí de repente vem um carro e a leva. Acontece um acidente e vai embora. Eu peguei essa frase para minha vida. Eu guardei ela no meu coração. E eu vivo a vida como se fosse o último dia da minha vida. Eu nunca fui dormir
assim, preocupada, com a cabeça no travesseiro, dizendo: ó Deus, amanhã eu acordarei e um dia mal me sucederá. Não. Assim eu faço hoje em dia. Eu estou vivendo um quadro, uma enfermidade. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu digo: obrigado, Senhor, por esse dia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua mão de poder. E amanhã Ele vai preparar um novo dia. E amanhã é com Ele. Eu nunca me preocupei. Vou perder, vou ganhar, vou morrer, vou viver. Não, vivam hoje, vivam agora. Aleluia. Ame, amar é viver.